Continuação da história, filhas. E aí, o meu pai me mudou de escola. Até que eu me adaptei bem. Como eu tava muito rebelde, eu fui pra essa escola, eu fiz boas amizades e eu comecei a ser o orgulho do meu pai, porque eu tirei notas boas e olha que eu entrei no meio do ano, mas eu tirei notas boas, passei de ano. A gente passou o Natal com a família do meu pai, que... Assim, gente, não vou falar que eu amo de mil amores a família dele, mas eu gosto, sabe? Porque é minha família, né? A gente tem que gostar. Mas eu prefiro a família da minha mãe, que a gente passou o ano novo juntos, no morro, com fogos, com funk. Tipo assim, a minha mãe, ela não é crente, mas ela frequenta a igreja. Então, ela é diferente das irmãs dela. As irmãs dela já é mais porra louca, que nem eu tenho a minha tia, que ela é mãe da Carla, que é a minha prima do peito, que a gente cresceu juntas, a gente é muito grudada. E eu tenho também a minha outra tia, que tem a minha prima Roberta, que é já da idade da minha irmã, que as duas também sempre foram muito grudadas. Então, tipo assim, as primas que eram próximo da minha idade, principalmente a Carla, era praticamente minha irmã. Só que fazia um tempo que minha mãe não deixava eu me aproximar dela, não por conta dela em si, apesar dela aprontar bastante também. Porque o que acontece? Essa minha tia, a tia Karine, ela era meio doida, porque ela era mãe solo, então ela saía pro forró, ela bebia, doida. E aí a filha dela ficava sozinha em casa, entendeu? Só morava as duas. E morava no morro também, gente, lá mais pra cima do morro. E assim, a minha mãe, por conta do meu pai sempre foi muito rígido, muito chato, velho rabugento. Sempre quis as coisas muito certinha. Então a minha mãe não deixava eu e a minha irmã dormir, enfim, frequentar tanto a casa delas, entendeu? Só que eu gostava muito da minha prima. Enfim, o meu final de ano foi muito legal. E aí chegou as férias de janeiro. E aí eu comecei a ficar muito sozinha, porque o meu pai, minha mãe e minha irmã saía pra trabalhar e eu tava sozinha. Quando chegou ali na metade das férias de janeiro, eu comecei a pedir pra minha mãe pra me subir pra casa da minha prima ou a minha prima descer pra minha casa. E assim a gente fez. Gente. Ela descia pra minha casa e eu subia pra casa dela pra gente ficar juntas. E aí teve um dia que minha mãe deixou um dinheirinho e a gente foi comprar açaí. Nisso que a gente foi comprar açaí, a gente passou na frente de era como se fosse uma oficina. Era uma casa com umas tralhas lá que os meninos estavam arrumando a moto. E era bem na ponta do morro, assim, sabe? Era numas ruas que tinha lá no morro, nos becos, mas que é uma rua mesmo, sabe? Era bem no começo da favela. E aí, gente, quando a gente passou, esses meninos começaram a mexer com a gente. Só que assim, eu nem olhei o rosto, eu não olhei pra trás, porque eu morria de medo de alguém contar pro meu pai. Sei lá, né? Tipo assim, alguém mexer e tá um dos meus primos ali, porque eu tinha muitos primos. Pensa, minha mãe tinha 6 irmãos. Então, juntando com as irmãs e os irmãos. Então, pensa, eu tinha medo de estar algum primo ali, algum conhecido, e ver eu dando bola, ou sei lá, olhando que fosse e contasse pro meu pai. Como eu falei pra vocês, eu morria de medo de decepcionar meu pai. Eu era dessas. E aí, enfim. E nisso, a gente passou e esses meninos mexeu com a gente. E a minha prima pegou e olhou. Aí eu falei pra ela, para de olhar agora. Ela falou assim, caraca, tem um ali que ele é muito gatinho. Aí eu falei assim, Ela falou assim, o apelido dele é Lobo. Aí eu, Lobo? Aí dei risada, né? Aí ela falou assim, ele é muito gato, eu já vi ele algumas vezes no baile, só que é assim, ele não rende pra ninguém, tá? Ele é muito marrento. Aí eu falei, marrento, como assim? Ela, quando a gente voltar, que a gente tava descendo pra comprar o açaí, né? Quando a gente voltar, você olha lá pra dentro pra você ver quem que é. É um que tá com uma camiseta preta, escrito, aí falou que tava escrito, que eu nem lembro agora. Aí eu peguei e falei assim, Aí ela falou, mas ele é muito marrento. As meninas descem super em cima dele e ele nem tchum. Aí ela falou, ele passa no meio do baile, acelerando de moto. Aí às vezes ele passa com as meninas na garupa, às vezes ele passa sozinho, mas a maioria das vezes ele tá sempre sozinho. Sempre rodeado de homem, é bem difícil a gente ver ele com mulher. Aí eu fiquei tipo assim, Aí eu falei, quantos anos ela tem? Ele falou, ele tem 19 anos. Aí eu fiz, Aí ela, você é mucilon, né? Você gosta de novinho. Porque os meninos que eu pegava era só da minha escola. Tipo, eu nunca tinha pegado alguém fora do meu ciclo social, sabe? Do meu ciclo de amizade. Aí eu falei assim,
Eu acho que sim, né? Tipo, os menininhos que eu pego é sempre da minha idade. Aí ela falou assim, ai, se você soubesse, minha filha, o que que é pegar esses homens mais velhos, experientes. Aí eu ainda falei, para de ser safada, Carla, que horror. Aí ela falou, ai, tudo de bom. Aí beleza, a gente desceu, foi comprar o açaí, ok. Aí a gente comprou o açaí e a gente tá voltando. Aí ela falou assim, fica desse lado aqui, eu vou ficar aqui pra você olhar lá pra dentro, né? Pra você ver quem tá lá. Aí tá. Aí a gente subiu na rua e tal. Ela falou assim, pode olhar agora. Aí eu olhei, fiz assim, tipo, disfarçadamente, né? Eu olhei assim, e aí ele tava abaixado, mexendo na moto. Ela falou assim, aquele ali, ó, de blusa preta. E aí eu olhei, só que não deu pra ver o rosto dele. Aí eu falei, não tá dando pra ver. E virei aqui de novo. Aí ele levantou. Nisso que ele levantou, ela falou, olha agora, olha agora. Aí eu virei, gente, olhei assim. Nisso que eu olhei, bem na hora, ele tava, tipo, tomando água assim, sabe? Numa garrafinha. E olhando pra mim, eu passar na rua. E aí ele tomando água, me olhando assim. Aí ele parou de tomar água. Me olhou de cima a baixo. Fez essa cara e voltou a tomar a água dele. Aí ela fez assim, você viu isso? Aí eu olhei assim pra ela e continuei subindo. Aí quando a gente passou pelo lugar, e tipo assim, todos os homens que estavam lá dentro olhou. Aí quando a gente passou assim pelo lugar, aí ela pegou e falou assim, você viu que ele olhou pra você? Aí eu vi. Aí ela, mano, ele te olhou? Ele te olhou, não foi tipo assim, aí uma olhadinha, ele te olhou de cima a baixo, de baixo a cima. Fez uma cara que se ele me olha daquele jeito, eu já tô ajoelhada, tá? Aí eu, que horror, Carla. E ele olhou pra você interessado. Aí eu, você tá viajando, para de ser louca. Aí ela, mano, imagina você pega o lobo. Meu Deus do céu. Aí eu olhei e falei assim, você tá ficando louca? Tá ficando maluca? Se eu pegar alguém do morro, meu pai descobre em um instante. Tá ficando louca? Nossa família toda mora no morro. Aí ela falou, isso é verdade. Se teu pai descobre que você tá pegando um cara mais velho ainda, um marginal. Aí eu falei, por que ele é marginal? Aí ela, nem te conto. Aí eu falei, ele faz alguma coisa de errado? Aí ela, o que ele faz de certo, né, meu amor? Pelo amor de Deus. Aí eu, nossa, sério? Ele nem parece, nem aparenta ser assim. Aí ela, é porque ele é um gato, né? Ai, mas ele é muito gato mesmo, amiga. Você tem que ver quando ele tá assim, ó, todo vestido gatinho pro baile. Nossa senhora. Aí eu falei assim, ai, Carla, você cria cada fique na sua cabeça. E a gente continuou subindo o morro, né? Aí a gente chegou na minha casa, aí ela pegou e continuou falando as histórias dele. Aí, porque quando ele vai pro baile, ele sempre vai com a motona dele. Ele não tem só essa moto, tá? Ele tem uma Tiger grandona, uma CBR. Ele tem várias motos, ele coleciona várias motos. Aí eu falei assim, nossa, então ele tem condições pra isso, né? Ela falou assim, tem. Teve uma vez que ele tava jogando do camarote de uma balada aqui no morro. Aí eu ainda perguntei, que eu não vou falar o nome da balada, vai, eu vou dar... o nome da balada é um número. Da 10, vou dar um nome pra essa balada. É outro número o nome da balada, mas eu vou dar 10. Aí eu, lá na 10, aí ela, sim, lá na 10. Aí eu falei, nossa, eu tenho vontade de ir lá. Ela falou assim, ai, amiga, é muito legal. A gente se chamava de amiga, né, porque a gente tinha muita intimidade. Ah, detalhe, gente, eu tava ficando com um boyzinho da minha escola, que era um menino que, tipo assim, ele era legal, ele era bonito, ele era um fofo, mas era tipo assim, uns beijinhos só, nada demais, sabe? Eu não me iludia com ele, ele não se iludia comigo. Porque o que aconteceu? Eu pegava um outro menino de uma outra escola, né? E aí o meu pai me mudou de escola. E aí eu parei de ficar com esse menino, entendeu? Meu pai e minha mãe não sabia que eu tava ficando com ele, graças a Deus, obviamente. Senão eu tava lascada, porque eu me fazia de santa pro meu pai, entendeu? Mas eu realmente, gente, eu era virgem. Eu só dava beijinhos. Eu ainda não tinha feito nada. Só que também, né, uns beijinhos só não faz mal pra ninguém. E aí, eu tava ficando com esse menino, aí eu comentei com ela, eu falei assim, ela perguntou, ai, como tá os boy? Aí eu falei assim, eu tô ficando com aquele menino ainda. Ela falou, ai, ainda, com aquele sem sal. Aí eu falei, sim. Aí ela, e você fez essa cara e você tá ficando com ele? Aí eu, né, a lei da vida.
Eu falei, ele é legal, ele é fofo, então a gente